Se o seu médico acabou de dizer que o seu nível de creatinina está aumentando e que os seus rins estão começando a enfraquecer, então escute com muita atenção agora. O que muitas pessoas não sabem é que existem folhas absolutamente comuns, que muitas vezes estão dentro da sua própria cozinha, capazes de ajudar os rins a se recuperar, reduzir a sobrecarga diária e diminuir de forma significativa o risco de uma diálise por toda a vida. Especialmente a última folha que vou compartilhar hoje pode mudar completamente a maneira como você cuida dos seus rins. Hoje eu quero falar com você sobre folhas naturais que protegem os rins, ajudam o corpo a eliminar resíduos de forma mais eficiente e reduzem o risco de insuficiência renal. Muitas pessoas acreditam que quando os rins começam a enfraquecer e a creatinina sobe, não há mais nada a ir a fazer, além de esperar o dia em que a diálise será inevitável. Elas veem isso como uma consequência natural do envelhecimento. Mas a verdade é outra. Os rins têm uma capacidade surpreendente de regeneração quando recebem o suporte correto. A creatinina pode se estabilizar e até diminuir quando você aprende a reduzir a carga diária sobre os rins. O mais impressionante é que a solução não está em medicamentos caros nem em tratamentos complicados. Hoje eu vou mostrar 5 caminhos naturais, incluindo folhas muito simples que crescem ao nosso redor, são fáceis de encontrar, baratas e extremamente eficazes para limpar os rins, eliminar resíduos e proteger a saúde renal a longo prazo. No final, vou apresentar uma folha que muitos consideram o verdadeiro salvador dos rins, porque é fácil de obter, simples de usar e pode ser incorporada sem esforço à alimentação diária. Fique comigo até o final, porque essa informação é decisiva. Agora, vamos começar com o primeiro grupo de folhas, aquelas que quase todo mundo conhece, mas cujo verdadeiro valor poucos realmente compreendem. Estamos falando de folhas silvestres que muitas vezes crescem à beira dos caminhos ou nos campos e passam completamente despercebidas pela maioria das pessoas. Entre elas estão a tanchagem, a seda do milho e o coentro selvagem. O que todas têm em comum é o seu efeito diurético suave e natural. Elas ajudam os rins a eliminar resíduos de forma mais eficiente, sem remover minerais importantes do corpo, como acontece com alguns medicamentos. A tanchagem, essa planta simples que muitos consideram apenas uma erva daninha sem valor, é utilizada há séculos na medicina tradicional para limpar os rins e aliviar a sobrecarga do organismo. Estudos modernos mostram que ela contém mucilagens e polissacarídeos, que aumentam o fluxo urinário e facilitam a eliminação de toxinas pelos rins. A seda do milho, aqueles fios finos e sedosos que geralmente são jogados fora ao descascar uma espiga, é na verdade um recurso natural extremamente valioso. Rica em saponinas e flavonoides, ela ajuda os rins a trabalharem de forma mais suave. Com isso, a retenção de líquidos diminui, a necessidade de urinar durante a noite é reduzida e aquela sensação desagradável de peso na parte inferior do abdômen tende a desaparecer. O coentro selvagem, apesar do aroma mais intenso, contém quercetina e compostos antibacterianos poderosos. Essas substâncias ajudam a prevenir infecções do trato urinário, uma das causas mais comuns da perda silenciosa da função renal ao longo do tempo. O uso dessas folhas é simples, basta ferver uma pequena quantidade de cada uma em água e beber o líquido ao longo do dia. Quando usadas em conjunto, elas potencializam o efeito diurético natural. Existe, porém, um aviso importante. Pessoas que sofrem de pressão baixa devem conversar com o médico antes de usar essas folhas regularmente, pois o efeito diurético pode reduzir ainda mais a pressão arterial. Antes de passar para o próximo grupo de folhas, preciso fazer uma pausa para falar sobre algo que é mais importante do que qualquer planta isolada e que, no fim das contas, decide o futuro dos seus rins. Eu sei que agora você pode estar esperando por mais uma folha milagrosa, mas preciso ser totalmente honesto com você. Se eu tivesse que escolher apenas uma única coisa para proteger os seus rins, não seria uma folha específica, e sim algo muito mais simples: beber água suficiente todos os dias. Isso soa simples demais, mas exatamente por isso é subestimado ou completamente ignorado por mais de 70% das pessoas mais velhas. Com o passar dos anos, a sensação de sede diminui, fazendo com que muitas pessoas vivam em um estado de desidratação crônica, sem perceber. Quando falta água no corpo, a urina se torna concentrada e espessa. A creatinina e outros resíduos deixam de ser eliminados adequadamente, acumulam-se no sangue e sobrecarregam os rins dia após dia. Imagine os seus rins como um filtro de água. Quando passa pouca água, ele entope rapidamente. Quando passa água limpa em quantidade suficiente, ele pode funcionar bem por muitos anos. Organizações de saúde geralmente recomendam para adultos algo em torno de 1,5 litro a 2 litros de água por dia, desde que o médico não tenha orientado o contrário. Uma forma simples de saber se você está bebendo água suficiente é observar a cor da urina. Se ela estiver clara, quase como uma limonada bem diluída, está tudo bem. Se estiver escura, com cheiro forte ou parecida com chá preto, esse é um sinal claro de alerta do corpo. Um conselho prático, especialmente para pessoas mais velhas, é não esperar sentir sede. Mantenha uma garrafa de água por perto e beba pequenos goles ao longo do dia. Um copo de água morna pela manhã, meio copo antes das refeições e alguns goles entre elas já fazem diferença. À noite, a quantidade deve ser menor para evitar acordar várias vezes para urinar. Cada gole de água ajuda a lavar suavemente os rins, manter a creatinina sob controle e aliviar o trabalho de todo o organismo. Antes de seguirmos adiante, eu gostaria de saber uma coisa. Quantos copos de água você costuma beber por dia?
Escreva 1 se forem menos de 4, 2 se forem de 4 a 6 e 3 se forem mais de 6 copos. Isso me ajuda a entender melhor os hábitos da nossa comunidade. Agora que você já conhece a base mais importante, vamos passar para o próximo grupo de folhas, especialmente relevante para pessoas com níveis elevados de açúcar no sangue. Se você ou alguém próximo convive com níveis elevados de açúcar no sangue, pré-diabetes ou diabetes, preste muita atenção agora, porque esta parte pode ser decisiva para a proteção dos seus rins a longo prazo. A glicose alta obriga os rins a filtrar constantemente o excesso de açúcar no sangue, o que com o tempo provoca uma sobrecarga intensa e leva à perda gradual da função renal. É aqui que as folhas de amoreira ganham destaque. Durante muito tempo conhecidas apenas como alimento para o bicho da seda, essas folhas contêm flavonoides e alcaloides valiosos que podem melhorar a sensibilidade à insulina. Quando a insulina funciona melhor, os níveis de açúcar no sangue ficam mais estáveis e os rins sofrem muito menos. Estudos mostram que as folhas de amoreira não apenas ajudam a reduzir a glicemia, mas também protegem os rins contra os danos típicos causados pelo diabetes, uma das principais causas de insuficiência renal. O orégano, que muitos conhecem apenas como um tempero de cozinha, também possui propriedades poderosas. Seus óleos naturais e polifenóis têm ação anti-inflamatória e podem reduzir a resistência à insulina. Um chá de orégano à noite ainda pode melhorar o sono e ajudar a manter o açúcar no sangue mais estável durante a madrugada. Quando a glicemia está bem controlada, não são apenas os rins que se beneficiam, mas também o coração, os olhos e os nervos, órgãos frequentemente afetados pelo diabetes. O uso dessas plantas é simples e fácil de aplicar no dia a dia. As folhas de amoreira secas podem ser consumidas regularmente em forma de chá, enquanto o orégano pode ser usado tanto como chá quanto como tempero comum nas refeições. Dessa forma, você atua diretamente na causa do problema e protege os rins antes que surjam complicações mais graves. No entanto, ainda existe um inimigo silencioso dos rins sobre o qual quase ninguém fala: a inflamação crônica. Um outro fator que prejudica os rins de forma silenciosa ao longo dos anos é a inflamação crônica. Ela geralmente não causa dor, febre nem sinais claros de alerta, mas é uma das principais responsáveis por diversas doenças crônicas, incluindo problemas cardiovasculares, diabetes, câncer e especialmente a perda progressiva da função renal. Quando a inflamação persiste, os pequenos vasos sanguíneos dos rins são danificados, a capacidade de filtração diminui e a creatinina começa a subir lentamente. As folhas de chá verde são conhecidas por muitas pessoas, mas poucos entendem o impacto profundo que elas podem ter sobre a saúde dos rins. Os polifenóis e catequinas presentes nessas folhas têm um efeito anti-inflamatório e antioxidante muito potente. Em especial, o composto EGCG ajuda a proteger as células renais, reduzir processos inflamatórios e impedir a formação de tecido cicatricial nos rins. As folhas de perila, bastante utilizadas na culinária asiática, também apresentam propriedades notáveis. Elas são ricas em ácido rosmarínico, um anti-inflamatório natural que pode ajudar a reduzir a presença de proteína na urina, um dos primeiros sinais de dano renal, além de oferecer proteção contra infecções. Essas folhas podem ser incorporadas facilmente à rotina diária. O chá verde pode ser consumido todos os dias, enquanto a perila pode ser usada fresca ou adicionada a sopas e pratos quentes. O efeito dessas práticas simples se torna mais evidente com o uso contínuo ao longo do tempo. Se você chegou até aqui e considera essas informações úteis, escreva sim nos comentários. Isso me mostra quem realmente está comprometido em cuidar da própria saúde. E agora chegamos à parte que prometi logo no início, a folha que muitos consideram o verdadeiro salvador dos rins. A folha que muitos consideram o verdadeiro salvador dos rins é uma que você não precisa sair procurando, porque ela já está presente na maioria das cozinhas. O coentro, também conhecido como culantro. Essa erva aromática é muito usada em sopas, ensopados e pratos com peixe, mas seus efeitos sobre os rins ainda são amplamente subestimados. O coentro é especial porque reúne praticamente todos os benefícios das folhas mencionadas anteriormente. Ele tem ação diurética, anti-inflamatória e auxilia o processo natural de desintoxicação do organismo. Os flavonoides, cumarinas e óleos essenciais presentes no coentro estimulam o fluxo urinário, facilitando a eliminação de resíduos pelos rins. Pesquisas indicam que o coentro pode até ajudar a reduzir pequenos cálculos renais, pois relaxa essa musculatura lisa das vias urinárias e melhora a passagem da urina. Além disso, o coentro contribui para a redução do colesterol LDL, ajuda a regular levemente a pressão arterial e melhora a circulação sanguínea. Esses efeitos atuam de forma conjunta, protegendo os rins por vários caminhos ao mesmo tempo. O uso é muito simples. O coentro pode ser consumido fresco em saladas, sopas e pratos quentes, transformado em suco tradicionalmente misturado com um pouco de mel, ou ainda utilizado seco, na forma de chá. O ponto mais importante não é a forma perfeita de preparo, mas a regularidade. A simples decisão de incluir diariamente alguns ramos de coentro nas refeições pode, ao longo do tempo, fazer uma diferença perceptível na saúde dos seus rins. Não é necessário comprar nada caro nem seguir procedimentos complicados, basta aproveitar algo que já faz parte da sua cozinha. Hoje, nós percorremos juntos 5 caminhos naturais para proteger e fortalecer os seus rins a longo prazo.
Falamos sobre folhas silvestres com efeito diurético, sobre o papel fundamental da ingestão adequada de água, sobre folhas que ajudam a estabilizar o açúcar no sangue, sobre plantas com forte ação anti-inflamatória e, por fim, sobre o coentro, uma folha simples, mas poderosa, que reúne todos esses benefícios em um só alimento. Cada uma dessas medidas é fácil de aplicar, mas juntas formam uma estratégia eficaz para aliviar e proteger os rins todos os dias. Agora, eu gostaria de saber algo muito importante para mim. Qual dessas 5 opções mais chamou a sua atenção e qual você pretende colocar em prática primeiro? Escreva apenas o número correspondente de 1 a 5 nos comentários. A sua resposta me ajuda a te adaptar melhor aos conteúdos e a continuar compartilhando informações realmente úteis para você. A saúde dos rins não afeta apenas uma pessoa. Quando os rins funcionam bem, você tem mais energia, consegue apoiar a sua família, passar tempo de qualidade com filhos e netos e aproveitar os pequenos momentos da vida. É disso que se trata, manter a saúde para continuar vivendo com presença e consciência. Compartilhe este vídeo com pessoas importantes para você, porque muitas vezes um simples aviso vindo de um filho ou de um neto é o empurrão mais forte para mudar hábitos antigos. Neste canal, Dr. João Silva, continuarei trazendo informações médicas confiáveis, práticas e fáceis de aplicar, especialmente voltadas para adultos e idosos. Nos próximos vídeos, vou falar sobre alimentos que você deve evitar se quiser proteger os seus rins. Muito obrigado por estar comigo hoje. Desejo a você e a sua família saúde, rins fortes e uma vida tranquila e plena.